as suas mãos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra aí, Mateus, no capítulo 7, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Quem encontrou diz amém. Pode se sentar, fica à vontade, irmão. Vamos ler aqui, ousadamente, em nome do Senhor Jesus. Olha, Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 24, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra bastante conhecida, pastor Edmilson, mas que tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande esta palavra. Eu a considero como uma das passagens mais fortes da Bíblia, que é essa que nós vamos ler agora, que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Vamos ler novamente. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a... E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Amém, meu irmão? Amém. Curve a sua cabeça no seu lugar, com os seus olhos fechados, em nome do Senhor Jesus. Deus, aí está a tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdade, meu Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu lhe peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor mais uma vez venha, meu Pai, te encontre o nosso coração com a tua palavra, e que seja aquilo, Pai, que precisamos de ouvir da tua parte, não seja aquilo que queremos ouvir, aquilo que venha massagear o nosso ego, Espírito Santo, mas que o Senhor venha falar conosco profundamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você me crê, diga assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Preste atenção, por favor, um instante aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, ela nos fala a respeito de dois tipos de seres humanos, dois tipos de homem, pastor Edmilson, para ser mais exato. Ela nos fala a respeito de um homem prudente e a respeito de um homem insensato, ou seja, um homem louco, um homem que não tem juízo. E se nós formos parar para analisar, pastor Edmilson, a palavra de Deus, ela vem há muito tempo ali definindo a igreja do Senhor em dois grupos. Há muito tempo definindo a igreja do Senhor em dois grupos. Você vê que o Senhor Jesus separa as ovelhas dos bodes, é ou não é? Pegou lá, separou lá as noivas lá, as prudentes das nécias, das loucas. Ou seja, vem separando sempre a igreja em dois grupos. E se nós pegarmos um grupo, é o grupo prudente, é o grupo que segue a Cristo, é o grupo que preocupa com as coisas de Deus, preocupa em fazer a vontade do Senhor. E o outro grupo é o grupo de pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, mas são pessoas insensatas, são pessoas que não fazem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aí uma pergunta eu faço para você nessa noite: qual a diferença de uma pessoa que está insensata dentro da igreja de um incrédulo? Qual é a diferença, pastor, de uma pessoa que está dentro da igreja, mas é insensata? É uma pessoa que não faz as coisas de Deus como tem que ser feito. A diferença é nenhuma. O problema é, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a tua alma está indo para o inferno. Ela até está dentro da igreja, mas a vida dela não difere de quem está onde?
de Deus. E quem está lá fora também não pratica as coisas de Deus. Quem está lá fora, meus irmãos, também não pratica as coisas que são de Deus. Porque estão aonde? Estão no mundo. Estão no mundo. Ou seja, não dão crédito à palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, nessa parábola aqui, Ele quis nos mostrar, Ele quis mostrar para a gente que pessoas assim são consideradas como aquelas que edificam a sua casa na areia. Edificam sua casa na areia, pastor Luiz. Ou seja, assim que vir a primeira tempestade, assim que vir o primeiro momento difícil, a casa cai. E a palavra de Deus nos fala que vai ser grande a sua queda. É grande a sua queda. É grande a sua queda. Para você entender melhor, nós podemos pegar, Elaine, e pegar como se fossem duas pessoas. Duas pessoas que acabaram de chegar à igreja. Duas pessoas, pastor Luiz, que chegaram juntas à igreja ali. As pessoas chegaram juntas. Ali elas batizaram e resolveram ter um compromisso com Deus. Então as duas chegaram juntas, então as duas estão ali, lado a lado. Mas só que tem aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ela não está preocupada com o reino, ela está preocupada com os ganhos. Ela está preocupada com aquilo que ela tem para ganhar. Ela está preocupada com a prosperidade, ela está preocupada com a família, ela está preocupada com a saúde, sendo que a base, sendo que o alicerce tem que ser o Senhor Jesus. Porque não adianta prosperidade, não adianta cura, não adianta, sabe, libertação sem Jesus. Sabe o que não adianta, pastor Edmilson? Porque se nós fizermos a nossa base na prosperidade, a primeira coisa que acontecer na nossa vida financeira, na nossa prosperidade, a gente cai. Se nós fizermos a nossa base na nossa família, qualquer problema familiar que tiver, nós vamos cair. Se nós fizermos a nossa base na nossa saúde, assim que a pessoa adoecer, ela cai. Mas se nós fizermos a nossa base no Senhor Jesus Cristo, na pedra angular, se fizermos a nossa base na rocha viva, que é o Senhor Jesus, meu irmão, aí você não cai. Vem luta, vem problema, vem momento difícil, mas aí você não cai, porque você está firme na rocha. Pergunte a qualquer pessoa que mexe com construção, não precisa, sabe, ser um expert em construção e arquitetura para saber que para você edificar uma casa, você começa por onde? Você começa pela alicerce, você começa por baixo. Ninguém constrói casa por cima, começando lá em cima, pastor Milton. Ninguém começa pelo telhado, não. Começa por baixo. Aleluia. Começa por baixo. Então aqui o exemplo dos nossos dois homens. Chegou os dois. Só que um, pastor Edmilson, um está preocupado com a vida espiritual. Um está preocupado em alicerçar o pé dele na rocha. Não, eu vou alicerçar o meu pé no Senhor Jesus. Meu pé. O outro não. O outro já chegou preocupado em ganhar. Preocupado em prosperar. Preocupado em arrumar alguém. Preocupado em mudar a família. Preocupado em segurar. E aquele outro está preocupado em Jesus. Meu pé está em Jesus. E os dois começam a caminhar, meus amigos. E aquele que está preocupado com sua prosperidade, se a pessoa usar a fé dela, se a pessoa pegar e crer e acreditar, ela vai prosperar? Vai. Se ela usou a fé dela, ela vai prosperar. Então ela pega e dá o quê? Ela dá um passo. E aquele que está preocupado em ficar alicerçado em Jesus, ele continua parado. E aí a outra pessoa, pastor Edmilson, ela vai lutando, ela vai buscando, ela vai lá e consegue arrumar alguém na vida dela, ela pega e consegue ser curada, se liberta, enfim, consegue fazer tudo na vida dela.
Cristo. Você só está querendo se alicerçar cada vez mais na rocha. Se alicerçar cada vez mais na rocha. E ali o tempo passa, Fred. E a pessoa que está ali alicerçada no Senhor Jesus, ela começa a lutar, ela começa a batalhar. Aí ele vê a pessoa lá na frente. Aí aquela pessoa que está lutando, ela vai lá e dá meio passo. Meio passo. E para ela aquilo é muita coisa, porque ela está com Jesus. E você pode ter só um pouquinho, mas quando você está com Jesus, o milagre da multiplicação acontece. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Você pode ter só um pouquinho, mas se você está com Jesus, o milagre da multiplicação, ele acontece. Acontece. Aí, escuta. Aí você vai lutando, você vai batalhando, e você começa a caminhar também. Você começa a caminhar, você vai caminhando, e você vê a outra pessoa que chegou lá junto com você, e você consegue chegar até onde ela está. Você chega até onde ela está. Só que o dia mau vem para todos. A tempestade vem para todo mundo. A ventania vem para todo mundo. E aí eu pergunto para você nessa noite, na hora que o vento soprar, na hora que a tempestade vier, você está alicerçado aonde? No Senhor. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. E aquele insensato, pastor Edmilson, que achou que estava arrebentando, achou, sabe, que era lá o bonitão da balachita, achou que era o cara, achou que até podia pisar em você. Na hora que o vento bater, na hora que a tempestade chegar, a sua queda será grande. E ele vai voltar lá para o começo. Volta lá para o final. Volta lá para o final. Aí, pastor Edmilson, a pessoa vai se perguntar o porquê. Ai, mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu assado? Mas por que aconteceu cozido na minha vida? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí alguns pegam, saem da igreja, ainda saem falando mal da igreja. Que Deus deu com a mão e tomou com a outra. Não foi isso não. O mistério estava alicerçado. Ali o vento soprou, o vento bateu, vem tempestade, vem o que for, vem furacão, vem tornado, e você permanece de pé. Sabe por quê? O alicerce está fundo. O alicerce está fundo, Elvis. E se o alicerce está fundo, irmão, pode até balançar. Pode até balançar, mas não cai. Porque o firmamento está lá na pedra angular, foi pregado aqui hoje cedo. A pedra angular está na rocha viva, meu irmão. E quando está na rocha, não tem outra não, meu irmão. Então seja prudente. Seja prudente. É claro que você não vai ser uma pessoa que vai desconsiderar as outras áreas da tua vida. É claro que você vai preocupar com a tua prosperidade, com a tua família, com a tua saúde, com a tua libertação. Mas em primeiro lugar, o reino do Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o primeiro lugar, sabe o que é? Em vez de você ficar lutando para arrumar alguém, em vez de você ficar lutando para prosperar, começa a lutar para ter um encontro com Deus. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Porque quando nós temos um encontro com Deus, sabe, quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, meu irmão, ninguém pode nos deter. Somos os prudentes, aquele que tem juízo, não aquele que faz as coisas no oba-oba, não aquele que faz a coisa, sabe, na empolgação, aquele que faz a coisa, sabe, na explosão. Vamos fazer, então vamos, é isso mesmo. Aí daqui a 5, 10, 15, 20 dias, daqui a pouquinho a pessoa já está. Eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia que ia ser tão difícil, eu não sabia que ia ser assim. Por quê? Não está alicerçado na rocha. Porque quem está alicerçado na rocha, por mais que o problema venha, Fred, por mais que a luta venha, por mais que o momento difícil venha, pastor Edmilson, ele sabe que o seu Redentor, ele vive. Ele sabe que o meu Redentor, ele vive. Ele sabe que Jesus é quem está dentro do barco. Ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que ele não caminha sozinho. Ele sabe que aonde ele vai, aonde ele pisa, Deus
pessoa, pastor Edmilson, não faz as coisas de qualquer forma ou de qualquer jeito. Ela faz no fundamento. Ela faz no fundamento. E o fundamento, dando na hora alicerce, dando fundo, ela pode construir a vontade. Ela pode construir a vontade. Porque quem é a base sustentadora dela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A base que sustenta a sua casa tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. A base que te prospera tem que se chamar Jesus Cristo de Nazaré. Mas que em primeiro lugar, lá o primordial, o primeiro, seja Ele. E tudo que você for fazer, você faça de coração. Tudo que você for fazer, sempre faça o seu melhor. Amém? Eu vi uma história interessante ontem, eu achei muito bacana. Eu achei muito interessante. Ela fala a respeito de um homem. O homem ele era um mestre de obra. E ele... Obrigado. Ele era um mestre de obra muito renomado. Tudo que ele fazia o melhor. Ou seja, ele era uma pessoa de confiança do seu patrão, do seu chefe. E ali ele conseguiu alcançar, pastor Edmilson, os seus 34 anos de trabalho. 34 anos e alguns meses. Ele estava fazendo 35 anos, ou seja, ele já ia se aposentar. Já ia se aposentar. Naquela época, porque hoje só Jesus sabe quando o povo vai aposentar, né? Mas amém. Então ele já ia se aposentar. Então o chefe dele chegou até ele, pastor Edmilson, e falou assim: olha, presta atenção. Você já vai se aposentar, graças a Deus, você trabalhou, você prestou serviço para a empresa muito bem, tudo que você fez o melhor. Mas eu queria que você fizesse um último serviço para mim. Eu queria que você fizesse um último serviço para mim. Eu quero que você construa uma casa. Mas essa tem que ser a casa. Tem que ser a casa. Sabe tudo que você fez em todos esses anos? Hoje você vai fazer o teu melhor. O melhor que você já fez. Você vai fazer melhor ainda. Só que no coração daquele homem, o pensamento dele, pastor Edmilson, era de se aposentar. Ele não queria mexer mais com aquilo. Estava cansado, eu quero me aposentar. Então foi dada, pastor Edmilson, foi dado aquele trabalho para aquele homem. E aquele homem começou a fazer o trabalho. Só que como ele queria terminar ali, ó, rapidinho, ele pensou com si mesmo assim: eu vou caprichar na fachada, o lado de fora, o lado externo. O lado de fora eu vou caprichar, mas vou caprichar. E lá dentro eu faço um trem de qualquer forma, de qualquer jeito, para me entregar isso logo, para me ir aposentar. Para me aposentar logo. Então ali, o lado de fora, pastor Edmilson, ele usou os melhores materiais. Ele usou ali todo o conhecimento que ele tinha para fazer o lado de fora. Porém, do lado de dentro, ele pegou e colocou os materiais da pior qualidade. E fez as coisas com pressa, de qualquer jeito, de qualquer forma, para entregar logo a obra para ele aposentar. Então chegou o dia dele entregar a casa. Ele chegou, chamou o chefe dele. Aí, doutor, o senhor pediu a casa está aí. E aquele patrão dele olhou para a casa e falou: poxa vida, realmente você fez o seu melhor aqui. Que lugar bonito, que casa bonita, rapaz. Olha, você é demais. Você fez o seu melhor aqui. E para te recompensar por tudo isso que você fez, toma a chave dessa casa e pode ficar com ela para você. Fica com a casa para você. Um presente para você por todos os anos que você trabalhou aqui. Ou seja, a casa por fora era o quê? Linda, impecável, mas por dentro o material era de terceira qualidade. Por dentro não prestava. Eu achei muito interessante que eu vi. Assim tem muita gente que por fora é bonito demais. Por fora é uma maravilha, mas por fora não tem aonde pôr defeito. Por fora não tem onde pôr defeito. Mas se olhar por dentro, o material é de última qualidade. Não presta, não vale nada. Porque não adianta a capa ser bonita, meu irmão. Não adianta o exterior ser bonito. Sabe, não adianta
seja, por fora é uma coisa, mas por dentro é outra completamente diferente. E essas pessoas assim, Pastor Nilson, são aquelas que enganam a si mesmo. São aquelas que se enganam. Porque ela acha que está conseguindo enganar todo mundo. Até mesmo acha que está conseguindo enganar Deus. Eu consigo enganar Deus. Eu aqui me mostro uma coisa e lá fora eu me mostro outra. Ou seja, por fora está lindo, mas por dentro sepulcro caiado. Está morto, não vale nada. Está morto. Porque vive em uma loucura e uma insensatez. Acha que Deus nunca vai voltar. Acha que o Senhor Jesus nunca vai voltar. Acha que Deus não tem visto aquilo que faz. Acha que Deus está o quê? Está dormindo, está cochilando. Igual o profeta vai falar lá. Alguém sabe que Deus está dormindo? Muita gente pensa que Deus está dormindo. E Deus não tem visto as coisas. Mas tudo. Igual o pastor Edmilson tem um exemplo aqui muito bacana. Não sei se foi do mesmo outro dia. Muito bacana. Tudo que a gente faz aqui embaixo. Deus está lá em cima, ó. Ah, beleza, fez. Ó, que legal. Fez boca, deixa eu pagar isso aqui. Deus, Ele vê tudo. Não pense, eu não pense em você, que nós podemos enganar Deus. Ou seja, podemos passar Deus para onde? Passar Deus para trás? Não podemos não, meu irmão. Não podemos não. O que nós somos aqui, nós temos que ser aonde a gente pisar. Aonde a gente for. É verdade, meu Deus. Glórias a Deus. Porque se eu sou pastor aqui, tem que ser pastor lá fora, pastor na minha casa. Se eu sou um servo de Deus aqui, eu tenho que ser um servo de Deus aqui fora, ser um servo de Deus dentro da minha casa. Porque não adianta eu ser um servo de Deus aqui dentro e chego dentro da minha casa, estou amaldiçoando a minha família, mandando todo mundo ir para o inferno. Não adianta ser só servo aqui dentro. Porque igual o pastor de fala, aqui dentro há um grande acúmulo de glória a Deus, não é? Um grande acúmulo de glória. Ou seja, então, para mim ser servo de Deus aqui dentro é muito fácil. É muito fácil eu servir a Deus aqui dentro. Mas quando eu piso lá fora, onde está tudo? Na hora que eu piso lá fora, é onde está tudo. Mas o problema maior é que depois nós queremos cobrar de quem? Cobrar de quem? Deus. Cobrar de Deus. Deus só tem que me atender. Deus só tem que me responder. A Deus, aquela coisa e tal, e pega Deus, e esfrega Deus na parede. Deus só tem que me atender. Mas está alicerçado aonde? Aonde você está alicerçado? Aonde a tua casa? Aonde a casa está alicerçada? Aonde o teu coração está alicerçado? Aonde a tua vida está alicerçada? Eu li uma passagem muito interessante aqui, ó. Não precisa abrir não. Depois você lê lá na sua casa, que está em 1 Coríntios, no capítulo 3. Olha para você ver que interessante. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 10. Olha o que Paulo falou. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica.
história de cada um. Ou seja, olha para você ver que forte que é, rapaz, essa palavra. Está lá o edifício, a casa. Está lá o edifício, a casa. E Paulo nos fala a respeito de edificar com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha. E tudo isso será provado pelo fogo. Ou seja, aqui a gente sabe que o fogo vai vir, a palha vai embora, a madeira vai embora. Aí nós chegamos nas pedras preciosas, a pedra preciosa, por mais bonita que ela esteja lá, se aumentar o fogo, ela não vai aguentar, ela vai trincar, ela vai se arrebentar toda. Se nós formos até a prata ela vai derreter, vai se solidificar. Só que a prata, quando você derrete ela começa a perder, ela vai perdendo, até desaparecer. Mas o ouro não. O ouro não. O ouro derrete, solidifica e ele continua sendo ouro. Aleluia. Ele continua sendo ouro. Ou seja, vem fogo, esquenta, esfria, ele continua sendo ouro. Aleluia. Continua sendo ouro. É por isso que somos provados. Nós somos provados e temos que ser provados aonde? No fogo, meu irmão. Porque é no fogo que a gente vê quem é e quem não é. É no fogo que a gente vê o que presta e o que não presta. É no fogo. Assim como o apóstolo Paulo nos diz. E olha para finalizar. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como pelo fogo. Muita gente pergunta e fala: oh, Deus, desce o teu fogo sobre a minha vida. É ou não é? A gente vê muita gente falando isso. Deus, desce o seu fogo sobre mim, sobre a minha vida. Desce! Gabriel, pastor de Deus. Desce fogo sobre a minha vida. É a mesma coisa do tal do quebrar. Oh, Deus, me quebra! Deus, me quebra, me amassa! Cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que você pede. Porque para Deus quebrar, você tem que estar bem. Para Deus descer o fogo dele sobre a tua vida, você tem que estar bem. Para você ser refinado pelo fogo e não queimado. Amém? Para ser refinado pelo fogo. Assim como o ouro é refinado pelo fogo. O ouro é refinado pelo fogo. Amém? Quando pega lá o ouro, lá vem aquela coisa mais esquisita, não é? Aquela coisa toda sem forma. Aí aquilo é refinado pelo fogo. Aí você vê lá aquela barra de ouro bonita, brilhante, não é? Com grande valor. Assim é você. Você tem um valor, um grande Aleluia. valor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você tem um grande valor, meu irmão. Aleluia. Você não se desvaloriza. Glória a Assim Deus. como o ouro. Assim como o ouro. Não se desvaloriza. Olha quantos milhares de anos tem e o ouro continua sendo o quê? Sendo ouro. Ele não se desvaloriza. Assim é você. Glória a Deus. Você não se desvaloriza. Aleluia. Você não tem que ficar se colocando para baixo, se desvalorizando, meu irmão. Para de ficar se colocando para baixo. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele cuida de você porque você tem valor. Glória a Deus. Porque você é especial. Amém? Você é especial. Você é especial. Sabe, então, deixa pra lá. Sabe, esse negativismo, esse pensamento de eu não posso, eu não consigo. Sabe, deixa de lado essa coisa esse complexo de inferioridade. Achar que os outros sempre são melhor que você. Achar que você não é capaz de fazer as
permaneço. Se eu estou com o Senhor, eu permaneço. Não tem aquele que vai falar para mim que eu vou desistir. Não tem aquele que vai virar para mim e falar que eu vou desanimar. Não tem aquele que vai virar para mim e falar que eu vou retroceder. Glória a Deus. Porque pode até falar, pode até se levantar, mas se levanta para cair. Porque o nosso alicerce chama-se Jesus Cristo. Amém? Coloca sobre seus pés em nome de Jesus.